Uma rainha má que não é má. Gente, vocês não têm noção do que eu passei lendo esse livro aqui. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Estou de bobeira. Vamos começar? Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Essa história aqui é surpreendente. A Darlene, criança, ia olhar pra mim e ficar desapontada, porque eu acabei gostando dessa rainha má, gente. Pelo menos fiquei com dó dela, que grande parte da história. Se o livro da Úrsula me surpreendeu, esse daqui eu fiquei angustiada cada página que eu passava, porque eu sabia que o fim estava próximo. Ele é maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Essa coleção de livros é muito interessante. Esse aqui é o segundo que eu tô lendo. Na verdade, eu já comecei o terceiro, né? Mas ele faz uma coisa muito legal. Essa autora, né? A Serena Valentino, que é quem escreve esses livros. Ela traz uma perspectiva muito diferente pra gente sobre os personagens principais. Eles se tornam secundários. A Branca de Neve aqui, né? Nessa história, a Branca de Neve é uma personagem secundária e ela ganha um significado diferente na história, porque agora não é mais sobre ela, é sobre a rainha. E ela tem a sua importância, tá? Ela é uma das personagens que fazem as coisas acontecer ali no enredo, mas a gente tem uma perspectiva totalmente diferente dela. O foco aqui é a rainha má do início ao fim. O livro nos conta que a rainha má, que nesse livro aqui também não tem nome, ela é só chamada de rainha, ela se casa por amor e ama a Branca de Neve como se fosse a sua filha. Como assim, Brasil? Vamos do início. Ela é uma mulher lindíssima, filha de um artesão, criador de espelhos, o mais famoso do reino. Mas esse homem, o seu pai, é muito amargurado, porque quando a rainha nasceu, a sua mãe morreu no parto. Então ele culpa a filha por conta dessa fatalidade, né, ter acontecido, e faz muita maldade com ela. Ele a vida inteira fala pra ela que ela é feia e sem valor nenhum. E isso afeta muito o psicológico dessa rainha e a gente vai entender isso tudo mais pra frente. Um dia, o rei daquele lugar vai visitar esse artesão de espelhos, né, porque ele quer conhecer o seu artesão mais famoso. E conhece a sua filha e fica completamente apaixonado por ela, porque ela é linda e ela não consegue acreditar naquilo, ela não consegue entender. Como assim a vida inteira ela acreditou que era feia e sem valor e chamou a atenção do rei? E o seu pai faz questão de falar pra ela que é isso mesmo, ela não tem valor, ela não é bonita e o rei não quer nada com ela. Só que seu pai acaba adoecendo, ela cuida dele até o final e sofrendo muita maldade na mão dele. E quando ele falece, o rei sabe e vai lá pedir para se casar com ela e começa o conto de fadas pessoal dessa rainha. Ela se casa por amor com o rei de onde ela vive, ganha de brinde uma filha que é apaixonada por ela, a Branca de Neve, aqui nessa hora da história tem mais ou menos uns 4 anos de idade, se eu não me engano. E ela é super valorizada por eles, ela é linda, inteligente, valiosa, então ela ganha uma vida. Depois de tudo que aconteceu com ela, ela ganha uma chance de ser feliz, o seu próprio conto de fadas. Eles acabam tendo um relacionamento perfeito, só que o rei, vez ou outra, precisa viajar para defender o seu reino. E nesses momentos que acontece mais de uma vez durante a história, a rainha fica muito solitária, e cada vez mais solitária, mais angustiada, com mais medo de perder o amor da sua vida, e a Branca de Neve é o seu alívio, é com ela que ela consegue ter um pouco de paz. Gente, esse relacionamento aqui da rainha com a Branca de Neve eu não consigo normalizar. Elas agora se amam, do nada assim, na minha cabeça. E numa dessas saídas do rei aparecem as 3 primas do rei, umas personagens que quem assistiu aqui o vídeo sobre a Úrsula já conhecem, que são as 3 irmãs esquisitas. Elas não aparecem nos contos de fadas da Disney, mas nesses livros aqui elas estão em todos. Como eu disse, eu já tô lendo o 3º livro, que eu vou falar no final aqui qual é, e elas já apareceram. Elas são personagens sempre muito importantes, que mexem muito com o andamento da história, né? Com tudo que vai acontecer. E essas 3 irmãs esquisitas, as primas do rei, vão visitar a rainha má, que as recebe com toda a cordialidade que pode. Mas essas 3 personagens, elas atentam muito a cabeça da Branca de Neve, colocam muito medo nela, fazem muita, sabe, coisas na mente da Branca de Neve pra ela ficar realmente assustada. E a Branca de Neve sempre conta isso pra rainha. Até que elas 3 pedem desculpa ali por estarem assustando a menina e pedem pra fazerem um piquenique com Branca de Neve. E a rainha deixa.
E a Branca de Neve volta desse piquenique atordoada, fugindo das 3 irmãs. E, mais ou menos nesse momento, seu pai chega, não sabe o que está acontecendo e dá de cara com as suas 3 primas, todas enlamaçadas, machucadas, humilhadas assim, e gritando que a culpa é de Branca de Neve, que Branca de Neve que fez aquilo com elas, que ela precisa ser castigada. E o rei vai pra cima de Branca de Neve tentar castigar sua filha pelo que ela fez com as suas primas, mas a rainha sai em defesa da Branca de Neve e humilha as 3 irmãs esquisitas, bota elas pra fora do reino, expulsa elas dali do jeito que elas estão, para elas serem humilhadas por todo o caminho, e elas saem de lá. A ladeira desce a partir de agora. Por quê? Quem aqui não viu o vídeo da Úrsula, eu vou explicar sobre essas 3 irmãs. No vídeo da Úrsula isso mostra mais claramente, tá? Mas nesse livro aqui vocês já vão entender que elas não são só 3 irmãs esquisitas. Elas são 3 bruxas irmãs esquisitas. E elas guardam aquele rancor, e vingança, a gente sabe, né? É um prato que se come frio. O rei acaba ouvindo a história que a rainha má conta pra ele, pede desculpa pra sua filha e tal, e eles voltam a viver na normalidade deles ali. Só que o rei precisa sair mais uma vez pra guerra. E dessa guerra ele infelizmente não retorna. E a rainha má, que se sentia solitária e vazia sem o rei quando ele estava viajando, porém vivo, quando ele morre, uma chave vira na sua mente e ela cai em depressão profunda. Fica extremamente solitária, não consegue nem conviver com a própria Branca de Neve. A Branca de Neve acaba sendo, né, um pouco deixada de lado por ela, porque ela não consegue superar essa perda, passar por esse luto. E recebe um presente das 3 irmãs esquisitas, como um pedido de desculpa, vamos deixar isso tudo pra lá, nós somos família e tal. E a rainha aceita, né, aquele presente e recebe ali um espelho. Um espelho que ele dá umas aparições assim durante a história, mas isso você lendo você entende melhor, porque eu tô tentando fazer uma história aqui linear para vocês entenderem a ordem dos acontecimentos. Mas o livro ele mistura um pouco a ordem dos acontecimentos, porque isso deixa a história muito mais interessante, né? Fazendo os flashbacks, a hora tá no tempo agora, a hora tá no passado. Isso tudo faz com que a escrita seja muito mais atraente pra gente. E em algum momento esse espelho fala com a rainha má. A princípio ela fica muito assustada e tal, mas ela acaba sentindo falta de conversar com esse espelho, pede ajuda para as 3 irmãs esquisitas para conseguir manipular ali a conversa com o espelho, conseguir entender como ele funciona, e ela descobre que aquele espelho não é novo para ela. É um velho conhecido dela que está com o espírito preso àquele espelho mágico. E é o seu pai. E ele é obrigado a falar a verdade para ela, apenas a verdade. Então a rainha, buscando a verdade do seu pai, pergunta para ele: espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E ele, que é obrigado a falar a verdade, fala para ela que não, que ela é a mais bela de todas. E isso cria na mente da rainha, que sofreu a vida inteira, uma coisa muito louca, porque é a voz do homem que fez mal a ela a vida inteira. Agora ele tá preso e obrigado a falar a verdade pra ela o tempo todo. E uma coisa que ele repetia durante toda a sua vida, que ela era feia e sem valor, e agora ele fala todos os dias pra ela o quão bela ela é. E ela acaba se viciando nesse contato com o espelho e constantemente pergunta pra ele isso e acaba se afastando mais das pessoas que a rodeiam. Todas as pessoas que em algum momento o espelho fala que são mais bonitas que ela ou que pareiam ali a beleza com ela, ela acaba afastando para que ela consiga ser sempre a mais bonita de todas. E as irmãs esquisitas não pararam por aí, elas deram também um grande kit, uma coleção de livros e poções para que a rainha pudesse ter contato com a magia e manipular a magia também. E a rainha acaba gostando muito desse lado da magia e estudando cada vez mais isso e lembrando que no dia a dia ela para de ter contato com a Branca de Neve, ela ainda ama a sua filha, ainda tem medo que alguma coisa ruim aconteça com ela, mas ela agora deixou isso de lado para viver a sua solidão dessa forma. E muitas coisas acontecem, coisas acontecem com a Branca de Neve que a rainha vai começando a perceber que a Branca pode ser, em algum momento da vida, mais bonita que ela. Isso já começa a ferir ela começa a ter assim um problema na mente, porque ela ama aquela pessoa, só que a beleza para ela tem ficado cada vez mais forte, tem ganhado um significado muito mais forte na sua mente, na sua vida.
A Branca de Neve conhece o príncipe, né, que vai ser o príncipe encantado dela. A rainha fica extremamente ofendida com isso, porque ela não aceita que a Branca se apaixone por alguém, porque ela vai sofrer demais. Alguém vai machucar alguém. Ela ficou traumatizada por ter entregado seu coração ao rei e o rei ter partido. Ela fica muito triste porque a Branca de Neve superou a morte do pai e conseguiu ser feliz de novo, enquanto ela não conseguiu. Então são várias questões psicológicas. Eu amo quando um personagem tem questões psicológicas, porque isso vai dando camadas a ele. A gente acaba gostando mais dele, se interessando mais por ele. E a rainha começa a fazer pequenas maldades com a Branca de Neve, porque vê que ela é uma pessoa feliz, realizada e tem ficado cada vez mais bela. E a gente entende já que a rainha tá se enveredando pelo lado obscuro da magia e tendo um prazer em maltratar a Branca. Não quer o mal dela, não quer que ela morra, não quer nada. Mas são coisas que vêm na mente dela de vez em quando. E a gente vai começando a entender quando isso aí chega, a evolução disso tudo, vai entendendo como vai acontecendo. Não que a gente concorde, mas a gente vai entendendo. Até que chega um momento que a rainha, muito angustiada, com várias questões que vão aparecendo durante a história, entra em contato com as três irmãs esquisitas e elas oferecem para a rainha uma poção que vai deixar ela muito mais poderosa. E quando a rainha toma essa poção, o ódio e a amargura tomam conta dela. As irmãs esquisitas, elas ganham força quando elas alimentam o ódio dentro delas. E elas fazem isso com a Rainha Má. E agora começa a chamar de Rainha Má, porque ela de fato se torna Rainha Má. Ela só vê maldade, ela só vê vingança, ela só vê tristeza e ela se entrega para isso. E todas as ações dela agora são voltadas para isso, com muita raiva. Ela tira da sua mente, ela coloca de lado todo o carinho que ela tem pela Branca de Neve. E agora, Branca de Neve se tornou uma rival para ela, porque o espelho já disse para ela que a Branca de Neve é a mais bela de todas. E agora ela está possessa de ódio e poder. Então ela faz o feitiço que a transforma em uma velha, faz a poção para envenenar a maçã. E é muito interessante esse momento, porque a gente espera o livro todo, né, pra chegar nesse momento. E nesse momento o livro é bem minucioso, assim, pra gente viver aqueles momentos juntos com a Rainha Má. É muito legal, pra mim foi o melhor momento, assim. Toda a saga dela na floresta, atrás da Branca. Tudo que acontece, a questão dela com o caçador, é tudo muito legal, vocês precisam ler. E ela dá a poção pra Branca de Neve. E a Branca de Neve, né, cai em sono profundo ali do veneno da maçã. E ela agora pensa em voltar e perguntar ao espelho. Ela só pensa nisso, em voltar e perguntar ao espelho quem é a mais bela de todas e tal. Até que as irmãs esquisitas aparecem pra ela e falam pra ela que agora aquele feitiço não tem volta. O feitiço da feiura, que transformou ela naquela velha toda enrugada e horrenda, não tem volta. A rainha cai em si de tudo que aconteceu na vida dela, de tudo que ela fez contra as pessoas que a amavam, que a Branca de Neve não é a única que sofre na mão dela. Tudo que ela fez ali, ela parece que cai assim a realidade pra ela, sabe? Onde ela chegou com todas as decisões que ela tomou na sua vida. E a beleza, que foi algo que ela sempre valorizou e cada vez valorizou mais, acabou, perdeu, ela acabou. E é quando os anões chegam na história para se vingar da Branca de Neve. E essa cena a gente conhece, mas no livro uma coisa é mostrada pra gente que faz toda a diferença pra gente em relação a quem é essa Rainha Má. Ela começa a fugir dos anões e ela tá na sua forma bem velha, então ela tem dificuldade, né, de fazer essa fuga. E ela se encontra no ponto em que ela tem duas opções. Uma é ir para um penhasco onde o seu fim é certo. E a outra é entrar na floresta e conseguir escapar dos anões. E as três irmãs aparecem para ela novamente e falam para ela que vão conseguir reverter aquele feitiço para ela fugir dos anões. Mas agora a rainha, que sofreu, né, a vingança das irmãs, caiu em si e viu que tudo que ela tinha feito, o arrependimento, bateu muito forte nela. Ela não queria mais impedir o príncipe de encontrar a Branca de Neve, não queria mais voltar para o espelho, ela queria se libertar de tudo aquilo. Ela escolheu o caminho do penhasco. E é nesse ponto que a gente vê quem é a Rainha Má. Apesar de tudo que aconteceu na vida dela, ela teve esse final. Ela foi pro penhasco, os anões alcançaram ela teve o seu fim trágico ali.
mas foi uma escolha dela. Ela se libertou e libertou a Branca de Neve agora para ser feliz sem a sua interferência. E esse é o fim da Rainha Má, mas o livro não acaba por aí. Existe ainda um epílogo no final do livro que fala o que aconteceu com a Branca de Neve depois de ter sido despertada, depois de saber o que aconteceu com a sua madrasta e tal. Mostra pra gente a felicidade dela em se casar com o príncipe, em reinar ali o seu reino. E o amor que ela ainda sentia pela rainha, porque o que ela manteve na sua lembrança foi a mãe que a acolheu durante a sua vida, os momentos felizes que ela teve com essa rainha, e entendeu que o que aconteceu com a rainha, as decisões que ela tomou, quem ela se tornou, não era ela de verdade. Ela tinha conhecido e ela considerava, sim, a rainha como a sua segunda mãe. Então esse livro aqui, gente, é maravilhoso demais, é maravilhoso demais. Não existe nenhum vídeo que vá contar tão bem quanto esse livro aqui. Eu super recomendo. Eu fiquei muito feliz de ter escolhido ele, porque eu tô escolhendo de forma aleatória os livros que eu vou ler dessa coleção. Fiquei muito feliz de encontrar com ele aqui no caminho. Por enquanto ele é meu preferido, mas eu já comecei a ler o terceiro e eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem ler esses livros também, eu vou deixar aqui os links de cada livro. Eles vendem na Amazon com preço super acessível. O link aqui na descrição, tá? Pra vocês comprarem aí a história que mais interessar a vocês, ou todas, né? O livro que eu estou lendo é da Malévola, uma vilã com V maiúsculo, hein, gente? Tô aqui ansiosa e tô gostando. Comecei a ler ontem, li pouca coisa, porque eu tava com muito sono, mas tô animada pra esse livro aqui. Então, se você quer saber também a história da Malévola, se inscreve aqui no canal. Eu tô tentando trazer aqui pra vocês todo mês a história de um personagem, mas depende muito do meu ritmo de leitura, do meu ritmo da vida, né, gente? Porque vida real é isso aí. Deixe seu like se você gostou do vídeo de hoje, maratona o canal hoje. Tem muito vídeo aqui legal pra quem é fã de animação, muito vídeo aqui de vilão pra quem gosta de vilão. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!